de dois grandes espíritos, né, para finalizar essa série do Vícios e Virtudes, essa série que nos mostra duas situações bastante contrastantes e bastante importantes na nossa vida. Os vícios vêm desde os seres, né, sapiens, dos seres Neandertal, dos seres australopitecos. Eles vêm sendo aprendidos, construídos, né, por várias razões, mas nós chegamos num ponto em que há uma distensão desse processo, a corda começa a se romper, é preciso haver uma transformação. Pela lei de progresso, tudo se transforma, tudo evolui, e tem limites nesses processos. Nós estamos no limiar de um limite onde aqueles que ainda querem viver nos vícios e não têm nenhuma intenção de mudar, não podem viver mais nesse planeta. Aqueles que não vivem as virtudes que nós não vivemos, mas têm intenção de viver, viverão nesse planeta, que será um planeta de regeneração. Esse assunto detalhado é tema de próximo vídeo, depois de Vícios e Virtudes. Mas agora vamos falar de um dos grandes espíritos que passaram aqui no planeta, trazendo caminho, trazendo um processo para que você cresça em virtudes. Vamos falar de Jesus de Nazaré, o Cristo. E a gente precisa entender um pouco essa diferença, que também não vamos discutir muito aqui, mas o Cristo é aquele espírito crístico, aquele espírito que chegou num sinal, num ponto de pureza, né? Num ponto onde trabalha diretamente com o divino, com Deus. Então, ele chegou naquele nível e depois ele vem trabalhando em todas as esferas, em todos os processos em que a sua atuação é necessária. E assim como ele, milhões, bilhões de Cristos em diversos estágios diferentes por todo esse universo que nós não temos conhecimento. Mas o nosso Cristo é o Jesus de Nazaré. E o Jesus de Nazaré, então, marcado, né, pela sua morte com 33 anos e marcado principalmente pela divisão de era, antes e depois de Cristo. Isso é muito importante. Mas o Cristo, ele deu para a gente um caminho. Assim como o Siddhartha deu um caminho, o Cristo deu um caminho. Existe uma grande diferença aí. A diferença é que o Cristo deu um caminho e que ele está todo relacionado a quê? A Deus, ao mundo espiritual. Diferente do foco do Siddhartha Gautama, que não discutiu a questão de Deus nem de mundo espiritual. Focou nos processos terrenos que fazem com que a criatura cresça e se ilumine na concepção budista. Nós já falamos no vídeo anterior. No caso do Cristo, não. Ele veio trazer a mensagem direta do divino porque ele está em contato direto com Deus, né? Ele é o médium, o grande intérprete de Deus para o nosso planeta e para outras situações. Bom, então ele falou muitas coisas para nós, muitas coisas que são chaves para nós compreendermos a vida e o nosso processo de evolução. Só que o seu evangelho é uma fala de um espírito muito evoluído, que tenta traduzir para a nossa condição. Mas essa tradução, ela é uma tradução de uma inteligência tão grande, que ele fala por parábolas e elas dão várias traduções diferentes, várias interpretações diferentes. E hoje nós vamos falar do grande caminho, do mapa, porque Jesus traçou um mapa para nós chegarmos até Deus. Isso é muito interessante. E esse mapa nos mostra passo a passo como chegarmos até Deus, e depois que chegarmos até Deus, o que mais existe? Ele também fala passo a passo. Isso são as bem-aventuranças. Mas, de novo, para você entrar no caminho, nesse caminho das bem-aventuranças, nesse processo evolutivo, você precisa fazer algo antes. Lembra que nós falamos dos conflitos? Então, é a mesma coisa lá do Siddhartha Gautama, que você tem que passar pelo conflito, da dor, do sofrimento, aquilo tudo. No caso aqui de Jesus, também você passa por isso. Você só chega no caminho e você só tem disponibilidade que esse caminho se abra, como ele mesmo disse, né? Buscai e acharei, batei e vos abrirá. Ou seja, um dia você vai bater essa porta do caminho, no primeiro degrau, e a porta vai se abrir ou não. Depende, né? Se você atende o requisito do primeiro degrau, você entra no caminho. Se você não atende, você pode até bater, mas você não vai entrar. O que significa isso? Então Jesus disse: buscai e acharei, batei e a porta vai se abrir.
O que significa entra e bate para aquele que não quer mais os vícios, aqueles que não é virtuoso, não é um santo, não é virtuoso, às vezes nem mesmo uma virtude tem, mas está desejoso de mudança, de transformação, reconhece a sua pequenez, reconhece as suas dificuldades e quer seguir. Então esse bate a porta e a porta se abre. E como é que a porta se abre? A porta diz assim, bem-aventurados. Ou seja, ela já abrindo os braços e dizendo, vós que estão entrando nesse caminho, mesmo que seja no primeiro degrau, já são bem-aventurados. Olha que coisa maravilhosa. E o que é bem-aventurados, né? Todas as fases do degrau, Jesus começa dizendo, bem-aventurado, bem-aventurado. Porque é uma bem-aventurança, aventurança de jornada, de caminho, de seguir. E bem é o maior bem que existe, é o amor, é o maior poder do universo. Lembra que nós falamos das virtudes que são poderes. Virtude não são emoções, não são sentimentos, é poder. Virtude é um poder. Todas as virtudes são coisas que nos dão poder. E o ser nasce sedento de poder. Nós já falamos disso no vídeo 2. Então imagina que você então bateu a porta e a porta se abre. E a primeira coisa que você escuta é bem-aventurado, venha. Né? E aí ele diz, os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Olha que coisa incrível, ele já pega no primeiro degrau, te dá uma condição, mas com essa condição satisfeita você já é jogado num nível de que o reino dos céus é para você. Mas vamos entender, é o primeiro degrau, mas no primeiro degrau você já participa do reino dos céus porque você está entrando no plano espiritual, no sentido que você está dando conta, você está dando valor, você está valorizando as virtudes, as coisas da alma. Então por isso você já é bem-aventurado. E por que só os pobres de espírito? Né? Tem traduções imensas sobre isso, mas vamos entender. A palavra pobre, em geral, né? Não pessoas específicas, mas a palavra pobre para qualquer coisa, quando você diz alguma coisa é pobre, essa coisa é carente, essa coisa é frágil, essa coisa falta coisas, tem necessidades, né? Necessidades. Ou outra palavra, está sedento, está com sede, não tem água para beber, está pobre. Né? Então, o pobre de espírito aqui é aquele que não é rico de espírito. Quem é rico de espírito? Jesus é rico de espírito. Espíritos outros que passaram aqui eram ricos de espírito, ou seja, o seu espírito já tinha crescido num nível tal que tinha muita coisa a oferecer. Um pobre de espírito não tem quase nada a oferecer, porque ele é pobre de espírito. Então, se ele reconhece que ele é pobre de espírito, ele reconhece uma coisa, que ele é necessitado das coisas divinas, das coisas de Deus, das coisas da alma. Quando ele reconhece isso, ele começa a vestir uma roupagem poderosa, que se chama humildade. Então, nesse primeiro degrau, Jesus está colocando, venham e batam a porta. Se a porta se abre, você é bem-aventurado. Você já vai participar do reino dos céus dentro de você, no primeiro nível. Mas você precisa satisfazer uma condição, a condição que você é necessitado. Então você tem que satisfazer essa condição de necessitado, de busca. Vamos dar uma olhada na tela aí, para a gente ver exatamente os detalhes dessa condição de pobre de espírito. Vamos ver. Então estamos aí na tela com os bem-aventurados pobres de espírito, e a gente lendo, nós vamos entendendo o que significa, que é exatamente o que eu coloquei. Mas está aí na tela, se você quiser dar um print, se você quer parar o vídeo e colar isso ou copiar, o que seja, você consegue ver aí os detalhes. Mas é exatamente isso que nós falamos. O pobre de espírito é o quê? O pobre de espírito é o necessitado, é o sedento. Aquele que entra no caminho sedento, querendo o quê? Os poderes da virtude. E a primeira virtude que bate a porta dele é o quê? A humildade. Ele precisa vestir, porque senão ele não segue. Mas antes de entrar no caminho, tem várias coisas que devem ter acontecido com ele. Ele precisa ter desenvolvido as virtudes, aquelas neutras, ou pelo menos algumas, ou uma boa parte, para que ele tenha perseverança, para que ele tenha disciplina, para que ele tenha resiliência. Olha quantas virtudes importantes para suportar um pobre de espírito no caminho de ascensão. Vamos para a segunda bem-aventurança?
Bem-aventurados que sofrem, os aflitos, né? Porque serão consolados. Muito bem. O que se trata aqui? Será que nós temos sempre que sofrer? Né? Será que sempre tem que ter aflição? Buda falou, né? Existe a dor, existe a aflição, existe a necessidade. E é assim. E aqui também Jesus está dizendo isso. Quando você começa o caminho e vai para o segundo nível, você percebe que muitas aflições vão ocorrer. Por quê? Porque é o novo e o velho. Todos os vícios que você conquistou, eles precisam ser vencidos. E aquilo dói, aquilo te faz sofrer. Mas ele diz, bem-aventurados que estão aflitos, porque serão consolados. Por quê? Porque Jesus disse também, venham a mim todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Ele não disse, vou te perdoar, vou carregar a tua cruz, vou resolver esse problema. Não é nada disso. Como é que ele alivia? É que quando você está no caminho, você já está entrando na tua alma o reino do céu. Então as aflições do desapego, as aflições das paixões, dos prazeres, que vão perdendo força para o poder do vício, para o poder do caminho sendo seguido, vão tornando você uma aflição do mundo, uma aflição de você consigo mesmo. Mas ele diz, você vai ser consolado se tiver perseverança, se tiver disciplina. Olha as virtudes neutras como são importantes. Vamos dar uma olhada na tela aí para a gente ver algum detalhe a mais dos bem-aventurados, os aflitos. Então aqui nós estamos falando também, se você pode ver aí, de um ego doente, né? O nosso ego ou o nosso eu, que é a mesma coisa, que está doente, né? Que ele é apegado, voltado para as coisas materiais, mas ele está querendo mudar. Mas querer mudar é um primeiro passo, mas o esforço para mudar exige a perseverança, exige a resiliência, exige a disciplina, a determinação, tudo virtudes neutras que apoiam esse processo de quem tem uma vontade firme. Então isso é muito importante a gente compreender nessa bem-aventurança. Mas nós vamos para um outro nível. O outro nível é os bem-aventurados, os mansos, porque eles herdarão a terra. E aqui existe uma confusão muito grande, porque se diz assim, mas se eu estou buscando o reino dos céus, eu vou herdar a terra? Essa situação difícil de corrupção, de ódio. Vamos olhar aí na tela. Então vocês vão ver aí, nós temos ódio, corrupção, separatividade, escravidão, uma lista de coisas que acontecem nas nossas vidas aqui nesse planeta, de misérias, bilhões de pessoas com fome, uma coisa absurda, guerras, pessoas usurpando, corrompendo, pessoas enganando, né? Nós estamos sendo manipulados, manipulações, quantas coisas existem aí nesse planeta que são tristes, e ele fala, vai herdar a terra. Os mansos, mas normalmente são os violentos, são aqueles que detêm o poder das armas, o poder da política, que comandam. Mas ele aqui está dizendo, isso vai mudar. Por que vai mudar? Porque tem um processo de transição, onde esses espíritos serão retidos em outros lugares, em outros planetas, em outros processos. E aí, o que acontece com o clima do planeta, ele muda. Os mansos herdarão um planeta melhor, um planeta de regeneração, um planeta onde as pessoas serão mais fraternas, haverá justiça, haverá mais união. Esse é o ponto que Jesus coloca nessa escada, e nós já estamos na terceira. Olha, já estamos no terceiro processo da escada, do mapa, porque essas bem-aventuranças, na verdade, o que ela é? Um mapa. E o primeiro ponto importante do mapa é o primeiro, é quando você entra e você encontra a bem-aventurança. Esse é o primeiro marco. Tem mais 3 marcos que nós vamos falar. Vamos depois falar do segundo, ainda não chegamos nele. Mas vamos para a próxima bem-aventurança para a gente ir seguindo na escalada aqui. E não tem como se emocionar com as bem-aventuranças de Jesus. Jesus sabiamente vai desde a primeira bem-aventurança, brincando uma com a outra, passo a passo, dando a receita, como se fosse uma receita de bolo, para que nós possamos seguir passo a passo. Então, vamos colocar na tela mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Importante notar
que até aqui, neste quarto nível, os chamamentos são voltados para a vida cotidiana. É bem compreensível a todos nós, pois não alcançaremos chamamentos mais transcendentes antes de vencer mais etapas ligadas ainda às coisas visíveis e envoltas no nosso plano de encarnados. Aqueles que têm fome e sede de justiça. Sabemos que uma das características desse nosso mundo é a injustiça. Porém, a injustiça é utilizada pelas leis divinas como um motivo de aprendizado, já que, apesar de injusto, não temos injustiçados. Sendo assim, após vencer os 3 níveis e após a separação do joio e do trigo, aqueles que permanecem na senda estarão no mundo onde as injustiças serão em muito menor grau. Com muito mais facilidade, a justiça divina será melhor compreendida e empregada nas leis humanas. Buscai primeiro o reino dos céus. Ainda nessas bem-aventuranças, são muito, assim como as anteriores, muito ligadas ainda a nós, terra a terra, porque são todas necessidades nossas. Porque quando nós falamos os bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, nós lembramos de uma coisa que temos aprendido, a nível até em relação à reencarnação, que por mais injustiça que haja no mundo, que sabemos que ao nosso ver existe, não existem injustiçados. Essa é a grande jogada, é a grande lei de justiça que existe, que em benefício de nós mesmos, da grande misericórdia de Deus. Então, quando nós passamos por situações de sofrimento, de injustiça, e aparentemente nós não nos sentimos injustiçados, nós devemos ter essa convicção certa, que estamos tendo uma grande oportunidade de reparar nossas falhas, de acertarmos, de aprendermos, para assim nós conseguirmos galgar planos maiores. Então nós temos agora, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Esse é o segundo marco. Por que esse é o segundo marco? Porque esse marco define um processo de mudança enorme espiritual para as criaturas. Misericórdia é uma coisa muito importante. Misericórdia significa que você já abrandou seu coração de tal forma, você já fortaleceu sua espiritualidade de tal forma, que você ama o próximo. Olha que coisa incrível, porque a misericórdia só é possível para quem está começando ou está amando os próximos, não é? A misericórdia não é o perdão. Perdão é uma coisa mais abaixo, né? Perdão é um aprendizado de sair da nossa própria escravidão. A misericórdia é quando você tem piedade do mundo, tem piedade das pessoas que sofrem, você tenta ajudar as pessoas, você tem misericórdia, córdia de coração, mísere de miséria. O seu coração tem compaixão, se compadece das tristezas, das misérias, dos sofrimentos do mundo, e você faz o que pode para ajudar essas pessoas, essas coisas, com tudo, com a natureza, com os animais, com os semelhantes. Então esse é um ponto de transição importante. Então, quando você chega nesse nível, você experimenta algo muito diferente, porque aqui são os misericordiosos. É um nível diferente de todo o nível que estava abaixo. E que diferença tem? Por que é tão diferente? Por que é um impacto tão grande na comparação do nível de baixo para o nível de cima, se assim podemos dizer? A gente precisa entender que todo processo de evolução espiritual, todo conhecimento de evolução do ser, ele passa por uma lei, que é a lei maior. Se nós quisermos procurar um diapasão, algo que você possa comparar, que você possa refinar, que você possa criar uma condição de afinação, afinar a sua mente, a sua espiritualidade no caminho de evolução,
você tem que escolher uma lei, a lei maior, né? E essa lei, nós já falamos muito dela aqui, a lei de amor, que Jesus diz para nós: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é muito falado e muito pouco entendido, mas este é o diapasão do universo, não é da Terra, é do universo. Quem não entra nessa lei, ele fica na samsara, reencarnando. E o que é entrar nessa lei? Nós que somos reencarnacionistas e acreditamos em Deus como Criador, nós compreendemos que entrar nessa lei, você não começa entrando por cima, entra por baixo. Amar a você, para quê? Por que você tem que se amar? Para criar dentro de você um pouco de amor. Porque nós não temos isso. O amor, ele se densifica em vários níveis, mas o amor verdadeiro que nós vamos encontrar está muito além da nossa imaginação e da nossa condição de recebê-lo. O amor como poder criador divino, o amor como poder maior, a grande virtude. Quando nós falamos dos 4 itens até agora, esses 4 itens estão relacionados ao nosso mundo material, às nossas emoções, à nossa psique, mas voltado para as coisas do mundo. É como se Jesus dissesse: olha, eu vou dar aqui uns passos que são os primeiros que vocês vão dar e vão estar envolvidos muito esses passos nas coisas, nas dores, nos sofrimentos, nos aflitos, nos pobres de espírito, nos mansos que herdarão a terra. Então está tudo envolvido com o quê? Fome e justiça, com coisas daqui. Se você vence esse espaço, você entra no outro portal, bem-aventurados misericordiosos. Que portal é esse? Você sai do amar a si, você cria amor dentro de você, nesse nível, não no nível divino, mas você já tem algo para doar ao seu próximo. Você vai para o outro nível. Amor a si, amor ao próximo e amor a Deus. Vamos colocando as bem-aventuranças dentro da grande lei. Então, os 4 primeiros, amor a si. Depois, misericordiosos, bem-aventurados misericordiosos, amor ao próximo. Aquele que tem misericórdia, córdia, miseri. Compaixão do coração com a miséria, com as dificuldades, com as dores, com as aflições dos outros, do próximo. E aí nós não estamos falando de família só, não, nós estamos falando do próximo. Próximos são todos são próximos, todos que são necessitados, né? Nós já falamos aqui dos invisíveis, daqueles que sofrem aqui ou acolá, não importa onde. Esses são os próximos. E a misericórdia toca aí aqueles grandes missionários que vêm e que não mais se contentam em ter só uma família ou viver num mundinho, né, do nosso nível. E não, eles vão além. Eles criam-se condições para eles, para que eles avancem. Eles têm capacidade espiritual, eles têm vontade, eles já venceram muitas virtudes, então eles conseguem ir além e ajudar o próximo. Isso é o que a misericórdia faz. Ela te tira do nível de amar a si, pega esse amor que você conquistou e usa esse amor para que você ame o próximo. É o primeiro nível de uma entrega maior a Deus. Primeiro nível. E aí você sai desse estágio de amor ao próximo e sobe um pouco mais. Depois de amar o próximo e amando o próximo e vencendo esse processo e crescendo em misericórdia, você vai estar envolvido pela misericórdia de Deus, da justiça, das leis, né? E dos outros, e do próximo também. Vamos ver o próximo que tem aí, a próxima bem-aventurança. Vamos lá dar uma olhada. E essa bem-aventurança que vamos falar agora é uma das mais belas, né? Aliás, difícil de saber qual delas é a mais bela, mas é uma que é muito bonita. Vamos colocar na tela para nós podermos entender o porquê eu estou dizendo isso. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aqui está o Dharma, o nosso destino, o ponto de culminância na escala evolutiva. Mas não pense que não existe algo além. Existe ainda 2 bem-aventuranças para descrever o que vem depois. Aqui os seres gozam do contato com Deus. São as luzes do céu. Encontram agrupados e aguardam somente suas missões direto do Altíssimo para suas atividades em todo o universo, físico e espiritual. Não mais nenhum tipo de interesse pessoal. Serão todos envolvidos por
um amor tão poderoso que não precisa de mais nada, a não ser fazer aquilo que lhes é endereçado pelo grande amor universal. Conforme falei com vocês, realmente é uma bem-aventurança belíssima. Bem-aventurados aqueles que têm puros de coração. Já é uma bem-aventurança que alcançaram os seres que já estão mais iluminados, nossos grandes mestres, como por exemplo, que temos como referência, que conviveu conosco, nosso guia e mestre Jesus, são espíritos da escola de Jesus ou além de Jesus, espíritos que têm como um único objetivo servir a Deus, já tem esse contato direto com Deus e o único objetivo, não existe mais interesse pessoal, o único objetivo desses seres é amar, é nos ajudar a evoluir. São espíritos que são responsáveis por planetas e que com o seu trabalho, a sua missão, nos ajuda a nos elevar. Bom, nós temos aqui bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Mais um marco. Então nós tivemos o primeiro marco, que foi a entrada dos pobres de espíritos. Tivemos o segundo marco, que foi os misericordiosos, mudou de nível. E agora temos o terceiro marco, que se engloba com o bem-aventurados puros de coração. Esses dois estão juntos num terceiro grande marco. Que terceiro grande marco é esse? Esse bem-aventurados pacificadores é quando você recebe a outorga divina, quando você recebe a herança divina e você será filho de Deus. O que significa ser filho de Deus? Todos somos filhos de Deus? Claro que somos, mas aqui é diferente. Aqui você recebe uma outorga, uma herança diretamente do divino e entrega em você. Você chegou num nível onde, através de todas as bem-aventuranças, de todas as virtudes que você recebeu, todas, você aprendeu nessas dimensões, nesses níveis, nesses mundos espirituais, tanta coisa que nós nem imaginamos. Então você recebe de Deus a grande outorga. E o que é a grande outorga? É o poder absoluto que Ele te doa, como uma parte do teu coração, da tua alma, do teu espírito. Ele te entrega a grande virtude, a maior virtude, o poder do amor. Você recebe do divino essa outorga. E você será o quê? Você fará o quê com esse poder do amor? Você será um pacificador. Esse é o objetivo dos grandes espíritos, dos cristos que estão por aí, os cristos planetários, os cristos das galáxias, todos, o nosso Jesus de Nazaré. É um pacificador, é aquele que subiu todos esses degraus, chegou lá junto do divino, aprendeu tudo que ele podia naquele momento e recebeu a outorga de Deus e vai pacificador, vai pacificar aquele mundo. Esse é o trabalho que nos é esperado de todos nós. Milhares, milhões, não sei, bilhões, quantos anos? Não sabemos. E aí você recebe essa outorga e você vai onde? Você vai trabalhar. Com o quê? Com a missão que todos os pacificadores têm. Qual é a missão que todos os pacificadores têm? De cocriação. Criar um planeta junto com o poder divino, porque ele recebeu a outorga do poder do amor. E o que o amor faz? Está em outros vídeos, mas o amor cria e resgata. Então ele cria mundos, ele cria seres, como os vegetais, minerais, animais, e ele administra esses seres. E um dia ele vem a esse mundo para pacificar aqueles seres que ali estão ainda muito violentos, muito animalizados. Isso diz alguma coisa para a gente? É o que o Cristo veio fazer. Ele conta essa história e a gente vê exatamente o que aconteceu com ele. É só a gente observar a 8ª e a 9ª bem-aventurança. Vamos dar uma olhada. Bem, gente, depois dessa purificação, de chegar a esse nível de espíritos, avatares de espíritos, que tem o único objetivo
de nos ajudar, que já tem esse contato direto com Deus, existe ainda uma outra bem-aventurança, que vamos colocar na tela. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentirem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Todos os seres aqui descritos são exatamente todos aqueles Cristos que administram os mundos, galáxias, estrelas. São todos aqueles que, de posse da pacificação e do amor divino, estão imbuídos de se envolverem com seres ainda retrógrados, em início e intermédio na escala evolutiva. E assim experimentarão a zombaria e incompreensão. Temos muitos exemplos na história, mas lançamos um olhar sobre Jesus como nosso modelo e guia, e como triunfou, para podermos compreender como será para todos nós. Bem, gente, essa bem-aventurança, conforme nós falamos, já é uma bem-aventurança alcançada por seres iluminados, seres que já têm esse contato direto com Deus e que se dispõem, por amor, a ter contato em planetas, em mundos mais inferiores, como o nosso, por exemplo, né? E nesses mundos serão o quê? Avacalhados, serão zombados, sofrerão mentiras, injúrias, né? Isso tudo sem com que altere o mínimo, nem o emocional, físico, talvez sim, porque esses seres estarão colocados no planeta de acordo com as características físicas do planeta. Mas emocionalmente, espiritualmente, esses seres não são abalados por todas as desventuras que sofrerem. Temos alguns exemplos de espíritos que passaram, né, por nós, né, ou sabemos de histórias, mas vamos ter como modelo e guia, conforme já falamos, nosso querido Mestre e Irmão Jesus, que sofreu todo tipo de atrocidade, de violências, e em nenhum momento deixou de cumprir aquilo que ele veio e deixou de nos amar, muito pelo contrário. Em todos os momentos, inclusive nos momentos mais difíceis da passagem dele aqui no nosso planeta, as palavras dele sempre foram de amor, de perdão, de rogar a Deus, nosso Pai, por nós, rogar misericórdia, falando que nós não sabíamos o que fazíamos. Nosso Mestre Jesus, é emocionante até falar, gente, é difícil falar de um amor tão grande que ainda nós não conhecemos, mas de perceber de tudo que Jesus fez, nós entendemos, podemos vislumbrar o que vem a ser os seres que chegam a ter essa bem-aventurança. Depois de todas essas bem-aventuranças, a gente compreende então que Jesus deixou um mapa. Mas é importante entender uma coisa. Nós estamos aqui no nosso vídeo Vícios e Virtudes. Se vocês olharem os primeiros, segundo, terceiro, esse é o quarto, nós íamos fazer 3, mas é 4, não deu para fazer 3, é bem longo. Mas se vocês olharem o primeiro, segundo vídeo, vocês vão perceber que nós falamos de virtudes, de vícios e colocamos uma hierarquia. E vocês vão lembrar que eu falei de vícios, virtudes e coloquei algumas virtudes que são virtudes extremamente importantes, mas são virtudes neutras. Perseverança, resiliência, determinação, autoconfiança, disciplina, tem outras, mas essas são as mais fundamentais. Desenvolvimento de senso crítico, discernimento, e aí vai. Porque elas são neutras, eu já expliquei lá no vídeo
das virtudes, vídeo 2 dessa série. Mas só resumindo, são neutras porque elas te capacitam enormemente para coisas, por isso são virtudes, mas o caminho que você escolhe com essas virtudes, depende de você. Você pode fazer miséria, crueldades, tendo uma virtude da disciplina, da perseverança no mal. Mas, para entrar no caminho que Jesus coloca para nós, bater a porta e ser um pobre de espírito, exige que o ser tenha desenvolvido, nem que seja razoavelmente, essas virtudes, ou grande parte delas. Como é que você acha que alguém vai entrar num caminho desse que eu acabei de mostrar, sem ser perseverante? Sem ter disciplina? Sem ter um mínimo de senso crítico? Sem ter determinação, resiliência? Percebe? Isso faz parte da nossa humanidade, faz parte da nossa força, do nosso desejo de seguir em frente. Porque qualquer um que bate a porta, se não tem alguma dessas virtudes bem sedimentada, a porta não se abre. Porque a porta é muito inteligente, ela sabe que é um pobre de espírito e sabe o que ele quer. Então não é só querer e ter a força para ir em frente. É muito importante compreender isso. Muitas das vezes nós queremos ser fraternos, queremos ter amor, né? Queremos ser bons, queremos ser justos, nós queremos todas essas coisas maravilhosas, queremos felicidade, queremos paz, harmonia, está tudo certo. Mas não é só querer, precisa merecer. Isso está no nível mais acima e vai subindo, vai subindo. E no nível de baixo, onde nós estamos, nós nem batemos a porta ainda. Nós nem batemos a porta. Nós precisamos desenvolver algumas virtudes neutras, mínimas, para nós termos capacitação espiritual, capacitação psíquica, para conseguir seguir nesse caminho. Esse caminho não é fácil, é um caminho difícil. Jesus mostrou o caminho lá no finalzinho, que acontece ainda, depois de tudo que ele passou. Então é preciso compreender, nesse processo todo que nós falamos, nesse processo que nós mostramos lá no primeiro vídeo da série Vícios e Virtudes, que são os sedentos. Todos nós somos sedentos. Agora vocês entendem o que é sedento lá e sedento quando chega aqui nas bem-aventuranças. Do que nós somos sedentos? Do grande poder da virtude maior, o amor. Mas somos sedentos de todas as virtudes. Elas nos dão o poder da humildade, o poder da justiça, o poder da bondade e o poder do amor, que vai te dar a capacidade, o poder de construir, o poder de andar sobre as águas, o poder de curar. Todos esses poderes que nós vimos em Jesus, e mesmo assim são poderes que ele se limitou. Ele se limitou, porque o poder dele é imenso, mas ele tinha uma missão como Jesus, como homem, como filho do homem. Então, estamos aqui então com o nosso terceiro grande espírito que passou por nós aqui nesse planeta, e esse espírito que trouxe também um caminho, assim como Siddhartha Gautama Buda trouxe o caminho óptimo, Jesus as bem-aventuranças, esse espírito nos trouxe as 7 moradas da alma ou castelo interior. Nós estamos falando de, vamos olhar na tela aí. Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus, ou o nome de batismo, Teresa Chances de Cepeda e Arrumada. De Ávila, na Espanha, 1585, o que é interessante nesse período é que aí estavam finalmente os requisitos, recaldos da Idade Média. A Idade Média que terminou um século antes de Teresa, mas não se termina assim de repente, vai se levando muitas coisas que foram destruídas, vamos dizer assim, construídas na Idade Média. E tanto é que ela entrou para o Carmelo, e ali no Carmelo ela decidiu que precisava de algo mais austero, que o Carmelo onde ela estava não era suficientemente, não envolvia suficientemente as pessoas, as grandes meditações, e decidiu fundar um Carmelo chamado As Carmelitas Descalças, bastante austero, e aí ela seguiu e conseguiu fundar mais de 30 Carmelos, mas ideias avançadíssimas para a sua época, assim, quando a gente lê a história dela,
A gente vê que ela é muito dedicada ao Carmelo, à Igreja Católica, mas com ideias totalmente avançadas e ideias que são bastante comuns ou bastante relacionadas com as bem-aventuranças e os caminhos de seguimento, o caminho óctuplo. É muito interessante, espíritos em épocas diferentes, de níveis diferentes, culturas diferentes, trazem da divindade as ideias e colocam essas ideias na sua forma, mas no fundo a ideia é a mesma. Então ela trouxe para nós aí essas ideias que eu vou colocar cada uma para vocês para ver que interessante, mas é importante observar que a igreja ainda tinha resquícios, né? A Inquisição, o Santo Ofício, e perseguiu a Madre Teresa, ou Santa Teresa de Ávila, perseguiu insistentemente e tentou de todas as formas derrubar o seu trabalho e proibi-la, chegou a aprisioná-la no mosteiro por muito tempo. Mas a ideia da Idade Média estava se acabando, então houve uma reversão e o Papa concedeu a ela a separação das carmelitas e criou uma nova ordem chamada Carmelitas Descalços, que era dela. E junto com João da Cruz, ou São João da Cruz, eles fundaram mais de 30 Carmelos. E ela tem um trabalho maravilhoso, tem livros publicados, é assim, incrível, incrível. E o que nós vamos falar? Nós vamos falar da 7ª morada, dos 7 níveis do castelo interior, moradas da alma. E ela nos fala, muito interessante, na primeira morada, e quando a gente vê a primeira morada tem a ver com algo que precede a primeira morada, como sim as bem-aventuranças e como o caminho óctuplo. Vocês lembram que o caminho óctuplo, ele fala das dores, as 4 9 verdades é o preâmbulo do caminho óctuplo. Jesus começa falando dos bem-aventurados pobres de espírito, mas para chegar ali você tem que bater a porta. E ele fala antes, buscai e acharei, procura, busca, acha e bate a porta. Então isso tem algo anterior. E nos nossos vídeos dessa série, nós estamos aqui no último vídeo, que é o 4º da série, mas no vídeo 1 e 2 nós fazemos uma antropologia dos vícios e falamos dos vícios e das virtudes. E explicamos muito que existem virtudes que são neutras, mas são base. Essa base é que faz com que você bata a porta e você siga. Essa base é que faz com que você chegue na primeira morada, no primeiro portal, que Teresa nos fala, a primeira morada, o primeiro portal, e ele se abra, porque senão não abre. Se não está preparado, não entra. E é para primeiro nível. E qual é o primeiro nível? Vamos dar uma olhada na tela o que fala para nós o primeiro nível, a primeira morada. Então aí o desafio da primeira morada, né? Tá aí, ó. O desafio da primeira morada e a entrada no castelo. Aí diz assim, as pessoas mundanas, e mundanas aqui a gente tem que entender, pessoas do mundo envolvidas com as coisas materiais. Não é mundano no sentido pejorativo, exatamente, mas é no sentido de inferioridade, sim, né? As pessoas mundanas, ou aqueles que estão totalmente envolvidos com as coisas do mundo material, ainda apegados às suas necessidades egoístas, mas começam a questionar e buscar algo espiritual. Olha que interessante como isso coincide com as coisas que Jesus colocou dos pobres de espírito. São envolvidos com as coisas materiais, estão envolvidos com o mundo, depende de tudo isso, mas questionam, começam a pensar em algo, buscar alguma coisa. Olha a porta, buscar e bater. Aqui também ela fala, primeiro portal, buscar o primeiro portal. Todos que precisam se veem em algum momento da vida com o dilema ou com a falta de algo maior que o mundo material. Então, aqui está o portal da primeira morada do castelo, a entrada para a vida espiritual. Mesmo que seja um início ainda conturbado, meio perturbador, pois as coisas da matéria, paixões, egoísmo, apego, ainda têm uma forte ligação com esta alma. Para esta primeira entrada, Teresa define a oração como forte leme e arrimo para suportar e superar essa passagem pela primeira morada. Essa morada é uma decisão de buscar a Deus com determinação sobre as outras coisas. Olha que coisa interessante, não é? Bem-aventurados pobres de espírito, que são pobres de espírito, aquele que reconhece a sua necessidade e reconhece a sua necessidade de ser um rico de espírito, de buscar as coisas espirituais. Exatamente o que tem no primeiro portal do castelo interior ou da 7ª morada de Teresa. Ou seja, aqui
é uma necessidade de criar um aprendizado, de conhecer, né? E de humildade, de reconhecer a fragilidade que as coisas materiais nos trazem e não nos suportam, mesmo que a gente dependa delas, bem parecido com a bem-aventurança de Jesus. Vamos ver então a próxima. Bem, gente, depois da primeira morada, vamos para a segunda morada e vamos colocar na tela para nós lermos. O desafio da segunda morada, o desapego. O desapego dos bens materiais. Bens materiais, imagem, reconhecimento, competição, reputação. Aqueles que já venceram a primeira etapa, mas necessitam muito suporte, pois as coisas do mundo, os vícios ainda estão fortemente lastreados em suas vivências. Neste portal, esta a purificação dos desejos do mundo. Colocar as coisas materiais subalternas às espirituais. Esse grande desafio. Ainda nós somos muito apegados às coisas materiais. Então temos ainda muitos desejos, muitos apegos, tanto com coisas materiais, como com pessoas, como em relacionamento. E exatamente essas coisas que nós precisamos vencer a nível de desapego, né? Para que nós possamos continuar caminhando nesse caminho dessas moradas tão belas, né? A nível do nosso crescimento espiritual. Então nós temos aqui o desafio da terceira morada. Vamos ver na tela o desafio da terceira morada. O autoconhecimento. Olha que interessante, já passamos pela primeira morada, que foi a busca, né? A nossa tentativa de buscar algo além. Passamos pela segunda morada. A segunda morada é o desapego, que foi falado aí para vocês. E a terceira morada é o autoconhecimento, é a busca da interiorização, de se conhecer. Vamos ver o que diz aí. Esta morada marca uma relação imensa com o desenvolvimento da humanidade que existe em nós e da humildade, porque a humildade, se você não quer buscar o autoconhecimento, você também não tem humildade, ou seja, a humildade vai te dar força para o autoconhecimento, porque o autoconhecimento no nível que nós estamos é verificar nossas sombras, nossas dificuldades. Então ela diz, nessa morada é muito importante a humildade, pois a humildade é base para o autoconhecimento, iniciar um processo consigo mesmo e expor-se para si. Compreender que não veio ao mundo para se afirmar como uma personalidade. Então você não veio ao mundo para se afirmar como uma personalidade. É claro que isso é importante no sentido de viver, de se relacionar com as coisas do mundo. Mas o objetivo central aqui nesse mundo nosso é de fazer esse mundo mais humano, melhor. E nós fazermos-nos mais humanos. Então essa terceira morada fala do autoconhecimento. A necessidade de buscar te compreender, saber o que você é. Sabendo o que você é, você descobre as ferramentas, os métodos de se trabalhar. Depois você parte para o quem você é. O quem você é algo interior de cada um. Ninguém pode ensinar sobre quem você é. O que você é, sim, porque são ferramentas, como sua mente funciona, o que é a razão, o que é o ego, o que são as sementes espirituais. Tudo isso é possível passar teoricamente, mas o quem você é impossível. É de cada um. Mas aqui começa o processo. Vamos ver mais uma morada de Santa Teresa. E a quarta morada é belíssima, porque é a aproximação de Deus. Vamos colocar na tela. O desafio da quarta morada, aproximando-se de Deus. Aprofundamento da humildade, conquista na morada anterior e uma maior aproximação com o divino. Vencendo as primeiras moradas, o ser já conquista algumas potências e virtude. Está fortalecido para uma maior aproximação com o divino e sente presente em muitas de suas atuações na vida. Nessa maior relação com o divino, gera em nós e ao nosso redor uma sensação de paz e harmonia. O desapego da segunda morada e esta maior aproximação lhe tira as angústias, paixões e desejos pela posse. Um forte sentimento de ser amado de forma nunca imaginada.
conforme nós falamos, essa morada é uma morada belíssima, que é esse aprofundamento, esse aproximar de Deus. Depois de vencido, lá na segunda morada, esse desapego das coisas materiais, essa necessidade essa angústia que gera dos nossos desejos, nossas paixões, da vontade do ter, de acumular coisas materiais, vencido essa morada, agora o que vamos trabalhar em nós? A nossa humildade, a nossa entrega, a nossa confiança em Deus e esse fortalecimento a nível espiritual, que nós conseguimos à medida que nós estamos já preparados nas outras moradas, estamos nesse momento mais fortalecido, sentindo a presença forte de Deus, nos sentindo amados. É uma morada belíssima, aonde já conquistamos alguns passos e sentimos a presença, o apoio, o engrandecimento que nós temos a nível espiritual devido à ajuda de Deus, nosso Pai, nas nossas ações. Vocês lembram que lá nas bem-aventuranças existiam os marcos? Aqui também. E sempre a primeira morada, o primeiro caminho é um grande marco, que é uma decisão imensa, uma decisão importante na vida desse mundo materialista que o ser tem. Mas aqui a quinta morada é uma decisão extremamente importante, porque é uma mudança. É a entrega. É quando você começa a se fazer entregue a Deus. Saindo das coisas materiais mais e mais e se entregando a Deus. Então, a grande transição, a quinta morada. Esta morada marca uma transição imensa na vida dos seres. Nesta morada, o ser já desenvolveu a humildade e junto ao autoconhecimento. Então, está mais ligado ao divino. Não mais só um caminho para Deus, mas uma vida voltada para Deus. Essa transição é entre as potências físicas e potências espirituais. Aqui o ser se desperta, ele desperta muito para a vida espiritual. Então essa quinta morada é um marco, é uma ponte entre as coisas materiais, a dependência das coisas materiais, o apego, o desconhecimento de si e o seu envolvimento, o seu grande envolvimento com o divino em você e com o universo. E o desafio da sexta morada é algo que talvez nós vamos demorar ainda um pouquinho, mas é a lei de Deus que todos nós chegaremos lá. Então vamos colocar na tela para nós avaliarmos quão bela é essa sexta morada. O desafio da sexta morada, entrega profunda. Morada de missionários, santos, Cristos ou aqueles que já estão a serviço completamente do Pai. Nesta morada, o ser já sente que é um emissário, um trabalhador, uma total ligação com o divino e sua consciência está totalmente imersa e fortalecida na sua missão de trabalhar nas questões divinas. Bem, gente, conforme eu falei com vocês, ainda é uma morada que está um pouco distante de nós. Como foi colocado, é morada já daqueles espíritos dos Cristos, dos avatares, que já conquistaram, já venceram todas as outras moradas, estão completamente envolvidos com um único objetivo. Não existe mais interesse pessoal. O único objetivo desses seres é o de ajudar na evolução planetária, se colocam totalmente à disposição de Deus. Mas, para nossa satisfação, vamos lembrar o que Jesus falava. Jesus confiava em nós. Jesus falava que ele falava, vós podeis tanto ou mais do que eu. Então, um dia, quando Jesus, quando ele esteve conosco, nós ainda seres tão ignorantes, e ele dava essa palavra belíssima, esse apoio, como se dissesse, eu confio em vocês. Vocês vão chegar lá. A fala de Jesus era perfeita, falamos lá na fala correta de Buda, e Jesus exemplificava. A
fala dele era correta, de nos jogar para cima, de falar, olha, vocês são capazes. E conforme também falamos sobre a questão de mentir, Jesus só falava a verdade, ele não mentia. Então, se ele afirmava isso, é porque nós teríamos condição de chegar lá. Nessa morada onde já existe a consciência pura, plena, no dever de ser um ser iluminado com o único objetivo de servir a Deus e servir a todo o planeta. E chegamos na 7ª morada. Esta é um outro marco imenso, tudo a ver com as bem-aventuranças de Jesus, os pacificadores que nós falamos, os puros de coração. Então ela diz assim, a única motivação da vida. Então ela diz que a 7ª morada é quando você reconhece que a única motivação da vida que existe para ele é trabalhar para Deus e viver para Deus. As coisas materiais são acessórios. Às vezes é difícil a gente compreender isso, mas é assim que é. 7ª morada, quando você chega, você já venceu um monte de coisas, já aprendeu coisas imensas na vida, e aqui você chega como o mesmo que Jesus coloca. O pacificador que sai a trabalhar. O puro de coração que se torna um pacificador. Então vamos ver o que ela diz aqui. Todos aqueles que alcançaram o ponto máximo na 6ª morada, ponto máximo, e aqui se congregam totalmente, sem nenhuma reserva ou interesse pessoal algum. Não há interesse pessoal algum. Totalmente à mercê do divino e suas diretrizes, como trabalhadores de pacificação e criação do universo físico e espiritual. Todos que chegaram nesse ponto culminante somente são movidos pela motivação de Deus. Jesus é o maior exemplo que nós tivemos, totalmente motivado pelas coisas divinas por Deus, porque ele sabe o que é isso. Nós não sabemos, nós só temos uma ideia teórica se estudarmos muitos grandes que passaram aqui. Mas é isso, né? É isso que a gente queria trazer para vocês. Eu acho que esses grandes espíritos nos mostram, então, esse processo de aprendizado das virtudes. Em cada morada você aprende muitas virtudes, e até que você chega naquela virtude maior que nós falamos nas bem-aventuranças, que é o grande poder do amor, que quando Teresa fala, você vive inteiramente congregado com o poder divino. Eu espero realmente que essa série, que essas informações lá do início, da antropologia do vício, da virtude, das virtudes neutras, da escalada das virtudes e de todos esses caminhos que foram mostrados aqui, atendam, sirvam, toquem, tragam reflexões na sua vida, que isso seja realmente importante para você. Eu gostaria ainda de falar rapidamente que nós já estamos trabalhando no próximo vídeo, que é um vídeo sobre a transição planetária. Já que nós falamos de sobreviventes quase humanos, o mundo em que vivemos é um mundo de expiação e provas, de 2ª categoria. E nós temos um mundo de 3ª categoria, que é a regeneração. É para onde esse mundo está caminhando, e já está na fase quase final, porque ele está há mais ou menos alguns anos em transformação, e falta 70, 80 anos para ele se transformar na primeira etapa. E alguns seguirão e outros não seguirão. Quando eu falo seguirão, é como o planeta, porque será um planeta fraterno, será um planeta melhor. As tecnologias serão outras, os conhecimentos, a educação, a saúde, muita coisa virá. E já está despontando. Nós estamos falando de fusão nuclear, olha que coisa incrível, parecia absurdo há 50, 100 anos atrás, estamos falando de fusão nuclear. A medicina avançando, a medicina tentando se ligar através da medicina, a ciência com a espiritualidade. Vamos falar de tudo isso no vídeo da transição planetária. Muito obrigado, muita paz, muita luz para você.